Já está comigo Gabriela Senzuc. Bem-vinda, Gabi. Obrigada, Marta. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham nesse nosso novo cenário. Muita tecnologia aliada à informação, bem-vindos todos. Tá bonito mesmo. Gabi, a gente já deu uma passeada por Santa Catarina, viu algumas cidades bastante nubladas. O tempo deve seguir assim, aquilo que a gente viu na Serra Catarinense, aqueles temporais. Corre o risco disso se repetir, não? Então, como o Márcio Falcão estava falando, e de acordo com a Defesa Civil Municipal e também a estadual, Marta, a gente tem menos chances a partir de agora, tá? Apesar de ser uma segunda-feira instável, a gente começa a ter melhorias a partir de amanhã, então a chance com certeza diminui. A gente vê agora a situação de hoje, gente, segunda-feira, porque a gente volta a ter tempo instável, como mostra o nosso mapa. Olha só. Nosso mapa mostra sol entre nuvens e também chuva, justamente por conta disso tudo, né? Esse início de semana, justamente com esse sol e chuva, porque sim, toda Santa Catarina tem condições de tempo estável, mas também trazendo essa instabilidade, esse vento que traz essas nuvens mais carregadas, que vem lá do Paraná, e aí deixa o tempo mais instável para cá também. Por isso que a gente tem sol e chuva, porque o sol vai aparecer sim para todas as regiões ao longo do dia, mas com condições de chuva passageira a qualquer momento também, gente. Isso principalmente no Grande Oeste, nas cidades mais próximas do Paraná, ou seja, a parte de cima do nosso estado, essa chuva já começa agora pela manhã, por isso que a segunda-feira já amanhece mais fechada. E ao longo do dia temos melhorias. Já nas outras regiões, a chuva chega ao longo desta segunda-feira. Olha só as máximas temperaturas para hoje. Criciúma pode chegar aos 27 graus. Floripa e Itajaí aos 24. Lá em Joinville, por exemplo, Blumenau e também Joaçaba, máximas de 23 graus. Chapecó e Caçador, 22. E Lages, máximas de 19, Marta. Então, essa é a previsão que a gente tem para hoje. É uma segunda-feira de tempo instável e amanhã a gente já vai começar com estabilidade para cá. A gente tem, inclusive, previsão de tardes quentes novamente. O domingo estava frio, mas a gente tem um calorzinho chegando novamente durante essa semana. Maravilha. Gabriela, a gente te espera então daqui a pouquinho com mais Central do Tempo. Combinado, até depois. É hora de falar com ela, Gabi Senzuc. A gente viu o estado bastante fechado, né? O céu dos catarinenses bastante instável, mas isso já tem hora para acabar. O sol está chegando, inclusive, trazendo temperaturas mais altas, é isso? Verdade, Marta. É aquela gangorra no tempo, né? Que a gente tem temperaturas mais baixas, já tivemos frio no domingo, no sábado choveu, então, assim, a gente vai seguir com essa temperatura mais instável e também o tempo instável aqui em Santa Catarina, mas amanhã, de fato, o tempo já melhora por aqui. Amanhã, então, terça-feira, a gente tem mais estabilidade, como mostra o nosso mapa. Sol entre nuvens para todo o estado. O dia até começa com um pouquinho mais de nuvens em várias cidades, mas ao longo do dia elas vão diminuindo e dando mais espaço ao sol e tempo seco. E com isso as temperaturas também voltam a subir. Olha só as máximas temperaturas para essa terça-feira. 29 pode chegar lá em Joinville, também em Blumenau e Criciúma, no sul do estado. Floripa, Itajaí aqui na nossa faixa leste também, Joaçaba e Chapecó, máximas de 28 graus. E Lages e Caçador com máximas que não passam dos 24. E ao longo da semana, né, volta a esquentar durante a tarde, gente. Hoje é só segunda-feira mesmo que vai ser mais fresquinha, porque a gente vai ter sol entre nuvens de quarta até sexta-feira. Lá na sexta tem uma previsão de chuva ao longo do dia. E no fim de semana a gente vai ter queda nas temperaturas de novo. Sábado e domingo volta a esfriar. Então, de fato, é aquela salada no tempo. Muito quente durante a tarde, principalmente à tarde de quarta até sexta-feira. E aí, no fim de semana, a gente volta a ter mínimas temperaturas. E um assunto que a gente está falando aqui na programação da NDTV desde o mês passado sobre isso, né? Mas tem muita coisa circulando, principalmente na internet, vindo à tona agora sobre ele, o El Ninho. Por isso que a gente vai ao vivo agora, direto da nossa redação, falar com o Leandro Puchalski, que já está por lá. Leandro, bom dia para você. A gente pode dizer que realmente vamos ter El Ninho nesse ano? Bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia para todos os telespectadores. Sim, a gente pode afirmar isso. Essa é uma certeza, né? Que na parte da meteorologia a gente tem que ao longo desse 2026, no segundo semestre, nós vamos ter a influência, né, do fenômeno El Ninho. A gente até separou aqui um gráfico, a gente pede para o pessoal colocar na tela para mostrar melhor para o pessoal de casa, né? A gente vê aí nesse gráfico a probabilidade de ocorrência, né? Ou de El Ninho, que são as barras em vermelho,
ou laninha, barras em azul, e cinza, né, que seria uma neutralidade, nem influência de um nem de outro. Então dá para perceber muito claramente, né, do lado esquerdo ali, você vê a probabilidade, né, porcentagem de ocorrência do fenômeno, e na parte de baixo, na horizontal ali, tem os trimestres, né? Então observe que a partir ali agora de maio, junho e julho, já a gente tem 60% de chance de ocorrência do fenômeno. E essa barra vermelha, ela só aumenta à medida que vai acontecendo os trimestres, né? E aí, especialmente entre o final do inverno para a primavera, a gente tem quase 100% de probabilidade de ocorrência do fenômeno. Então, essa é uma certeza, nós realmente vamos ter o El Niño, porque as configurações são muito favoráveis, né, para o desenvolvimento do fenômeno à medida que a gente tem nos próximos meses. E acho que é interessante a gente falar também sobre a intensidade desse fenômeno, né, Leandro? Qual que é a intensidade dele? A gente deve se preocupar, de fato, ele deve ser tão intenso quanto a gente já teve em outros anos? Então, a gente tem também a probabilidade, né, de ser um El Niño de intensidade moderada forte. Isso a gente vai começar a entender um pouco melhor a partir do momento que o fenômeno realmente se configurar, né, a partir do momento que ele realmente começar a estar ativo. E aí a gente vai conseguir acompanhar a questão da intensidade. Então, a gente separou até um outro gráfico aí que também vai ajudar o pessoal a entender um pouquinho mais a partir de quando. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? No que está em vermelho é a probabilidade dele ser fraco, moderado a forte. Quanto mais ali para o vermelho escuro, maior a probabilidade dele ser de forte intensidade. E, de novo, tá? Na parte ali de baixo tá os trimestres. Então, vejam que a partir aí de setembro, outubro, novembro, e aí para o final do ano, a probabilidade maior é ele de ser de forte intensidade. Então, é algo que a gente vai ter que acompanhar, mas à medida que ele vai se desenvolvendo, a probabilidade é que seja um El Niño forte. Mas aqui, Gabriela, é importante também a gente destacar que não existe uma relação totalmente direta em termos da intensidade do fenômeno com as consequências. Você pode ter um El Niño de intensidade forte e as consequências não serem tão ativas. Claro que isso, a probabilidade é um pouquinho menor, porque existem outros fenômenos de menor escala que podem minimizar um pouco o impacto. Então, a gente não tem uma relação totalmente direta, ou seja, um El Niño forte, grandes problemas, não necessariamente. Claro que é um indicativo, não é um indicativo bom, que a gente vai ter que continuar acompanhando, porque a possibilidade dele trazer alguns eventos extremos acaba sendo maior, mas não necessariamente uma relação tão direta assim. É interessante a gente entender também o que significa ter esse El Niño aqui em Santa Catarina, porque muita gente, né, tem muita coisa circulando na internet e acaba assustando muita gente. O que de fato significa esse El Niño aqui pra gente? Então a gente percebe, né, Gabriela, até pelas redes sociais, que as pessoas perguntam ou comentam quando o El Niño vai chegar em Santa Catarina. O El Niño não chega em Santa Catarina. Para quem não lembra, o El Niño ele é uma anomalia que acontece no Oceano Pacífico, na linha do Equador, entre a Indonésia e a costa do Peru. Uma mudança do comportamento da temperatura das águas superficiais dessa bacia do oceano e também uma mudança do vento nesta região do planeta. Então, a gente chama ele de um fenômeno acoplado, oceano-atmosfera. Então, é isso que acontece lá. Com a intensificação do fenômeno, os sistemas meteorológicos que passam pelo sul do Brasil, não só em Santa Catarina, as frentes frias, os ciclones, o centro de baixa pressão, os cavados, tudo aquilo que é responsável pela chuva no sul do Brasil acaba se intensificando. Então, a gente acaba tendo aí a influência dele nesse sentido. Então, ele não vem para Santa Catarina. O que ele basicamente provoca é o aumento dos volumes de chuva. E aí, principalmente entre final de primavera e início de verão. E isso ocorre não só em Santa Catarina, mas no Paraná e também no Rio Grande do Sul. Ou seja, no sul do Brasil, quando você tem o El Niño, a tendência é do aumento dos volumes de chuva e por isso a gente tem que sempre ter um pouquinho de atenção em relação ao ano que tem influência do fenômeno. Leandro, obrigada pelas suas informações. Com certeza a gente vai seguir acompanhando toda essa situação que preocupa muita gente, né? A gente sabe. Obrigada. E, Marta, é isso, né? A gente sabe que tem muita coisa circulando na internet e é algo que o Leandro sempre fala. A gente precisa informar, sim, mas não também alarmar, porque envolve muitos traumas, né? Quem passou por isso, passou por enchente, perdeu tudo numa enchente, acaba ficando assustado com esse tipo de informação. Então, a gente vai trazer, sim, com credibilidade, mas também com responsabilidade, até para a gente poder ter os cuidados necessários antes de informar. Com certeza. E até para as prefeituras poderem agir, né, Gabi? Esse é o momento de se preparar a casa, né? Limpar rios e fazer toda a estratégia, se esse El Niño vem com a força que a gente imagina que vai vir.